Antes de Lovecraft escrever sobre livros proibidos que corrompem a mente, eles já existiam, não nas prateleiras de uma livraria, mas nas sombras da história. Livros que foram temidos, caçados, queimados em praças públicas, escondidos em bibliotecas secretas e, em alguns casos, apagados para sempre. Seja bem-vindo ao Ecos de Conhecimentos Esquecidos. Hoje, vamos desenterrar os segredos de grimórios e textos que a humanidade tentou desesperadamente esquecer. Vamos falar sobre os livros que inspiraram a maior criação de Lovecraft, o temível Necronomicon, e por que o conhecimento que eles guardavam era considerado tão perigoso. Prepare-se, porque algumas páginas nunca deveriam ter sido viradas. O que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você vê a história do conhecimento humano e o preço que alguns pagaram para obtê-lo. A história da humanidade é também a história do medo do conhecimento. Desde os tempos mais antigos, sempre que uma ideia, uma teoria ou um texto ameaçava o poder estabelecido, seja ele político, religioso ou social, a resposta era quase sempre a mesma: silêncio. Pense na lendária Biblioteca de Alexandria. Não foi apenas um incêndio acidental. Foi a perda deliberada de séculos de sabedoria, parte dela destruída por medo do que continha. Avançando no tempo, a Igreja Católica criou o Index Librorum Prohibitorum, uma lista de livros proibidos que durou 400 anos, censurando obras de ciência, filosofia e arte. E não vamos esquecer a queima sistemática de manuscritos maias e astecas pelos conquistadores espanhóis, que viram nos antigos códices uma ameaça demoníaca à sua fé. O medo não era das mentiras que esses livros poderiam contar. Pelo contrário, o verdadeiro pânico vinha do impacto que a verdade, ou uma nova perspectiva da verdade, poderia ter sobre as massas. Um único livro pode derrubar um império se as pessoas certas o lerem. Era o poder de transformar a percepção da realidade que era tão assustador. A ideia de que o cosmos não girava em torno da Terra, ou que existiam forças além do controle da Igreja, era uma heresia que precisava ser erradicada. Esses livros não foram proibidos por serem falsos, mas por serem perigosamente convincentes. Quando Lovecraft imaginou o Necronomicon, ele não o tirou do nada. Ele se inspirou em lendas e em livros reais, textos tão controversos que suas histórias se tornaram mitos. Vamos explorar alguns deles. Primeiro, temos o livro de Enoque. Este texto apócrifo, excluído da maioria das Bíblias, conta uma história chocante. Anjos que desceram à Terra ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos como metalurgia, cosméticos e feitiçaria, e tiveram filhos com mulheres mortais. Em troca desse conhecimento, a humanidade foi corrompida, e o resultado foi o grande dilúvio. Uma punição divina não apenas pelos pecados, mas por saber demais. A ideia de conhecimento como uma transgressão que atrai a ira cósmica é puramente Lovecraftiana. Depois, há o Picatrix. Este é um grimório árabe de magia astrológica. Um manual detalhado sobre como canalizar as energias dos planetas e estrelas para criar talismãs e realizar feitiços complexos. Traduzido para o latim no século XIII, ele circulou secretamente pela Europa, sendo considerado um dos textos mais perigosos de magia cerimonial. O livro não era sobre o bem ou o mal, era sobre poder. Ele ensinava como manipular as forças do universo, uma ideia que a Igreja considerava uma afronta direta a Deus. A simples posse do Picatrix poderia levar alguém à fogueira. E claro, não podemos esquecer as famosas clavículas de Salomão. Na verdade, existem várias obras atribuídas ao rei Salomão, sendo a mais famosa a Chave Menor de Salomão, que inclui o Ares Goetia. Este livro é essencialmente um catálogo de 72 demônios, com instruções detalhadas sobre como invocá-los, aprisioná-los e obriga-los a obedecer à vontade do mago. Com seus selos complexos e rituais perigosos, as clavículas eram um pesadelo de reis e papas. O medo era que qualquer um, com a coragem e o conhecimento certos, pudesse conjurar entidades de outros planos e causar
o caos no mundo. A linha entre o mago e o louco era muito tênue. Finalmente, temos os incontáveis manuscritos alquímicos. Enquanto a alquimia é popularmente conhecida pela busca de transformar chumbo em ouro, seu objetivo mais profundo e secreto era muito mais ambicioso. A busca pela imortalidade, através do elixir da vida, e até mesmo a criação de vida artificial ou homúnculo. Esses textos, cheios de linguagem simbólica e processos misteriosos, eram vistos como uma tentativa humana de roubar os segredos da criação divina. Todos esses livros, o de Enoque, o Picatrix, as clavículas, os textos alquímicos, tinham algo em comum. Eles não ofereciam apenas conhecimento. Eles prometiam poder sobre a natureza, sobre os espíritos, sobre a própria vida e a morte. Mas esse poder sempre vinha com um preço. E na maioria das vezes, o preço era a própria sanidade. Então, por que esses livros foram tão temidos e proibidos com tanto fervor? A resposta é simples e assustadora. Porque eles mudavam quem os lia. Não era apenas uma questão de adquirir informações. A exposição a essas ideias, a esses rituais, a essa visão de mundo, tinha o poder de reconfigurar a mente de uma pessoa, de quebrar suas crenças e, em alguns casos, de levá-la à loucura. Os autores desses livros eram frequentemente perseguidos, exilados ou executados. Seus leitores, segundo as lendas, acabavam isolados, obcecados ou completamente insanos, falando de estrelas escuras e entidades que sussurravam no escuro. As obras eram destruídas não apenas para apagar o conhecimento, mas para conter uma espécie de contágio mental. A questão que fica é: e se o medo não fosse infundado? E se esses livros não fossem apenas fantasias de mentes perturbadas? Talvez o conhecimento que eles continham não fosse falso. Talvez ele fosse apenas cedo demais. Talvez a estrutura da mente humana daquela época, ou mesmo da nossa, simplesmente não estivesse preparada para compreender as verdades que eles revelavam. Talvez a proibição não fosse um ato de tirania, mas um ato desesperado de proteção, para evitar que a humanidade olhasse para um abismo do qual não poderia mais desviar o olhar. A humanidade, em sua arrogância, tende a acreditar que todo conhecimento é progresso, que cada nova descoberta nos leva um passo adiante na escada da evolução. Nós celebramos a ciência, a exploração, a busca incessante por respostas. Mas e se essa premissa estiver errada? E se existirem certas portas que nunca deveriam ser abertas? O legado desses livros proibidos nos deixa com uma pergunta filosófica desconfortável. Talvez o universo guarde verdades tão vastas, tão indiferentes e tão aterrorizantes que a mente humana simplesmente não consegue processar sem se quebrar. Talvez Lovecraft tivesse certo. Talvez algumas verdades não tenham sido feitas para serem compreendidas, mas para serem esquecidas. Talvez o verdadeiro conhecimento não seja saber tudo, mas entender o que é melhor não saber. Se você, assim como nós, é fascinado por mistérios reais que parecem ficção e pelas verdades ocultas nas páginas da história, este é o seu lugar. Curta este vídeo se ele te fez pensar. Se inscreva no canal para não perder nossas próximas explorações. E não se esqueça de ativar o sininho para ser o primeiro a saber quando um novo segredo for revelado. Aqui é o Ecos de Conhecimentos Esquecidos, onde a história é mais estranha do que qualquer ficção. Até a próxima.